Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos começar uma série que está sensacional. Vamos fazer hoje uma pequena introdução sobre o fruto do Espírito e depois vamos destrinchando sobre essas 9 virtudes que está lá em Gálatas. Amém? Mas antes, gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos juntos estudando cada vez mais sobre a palavra de Deus, vamos mergulhando juntos nesse rio do Espírito, porque a palavra de Deus, ela nos liberta e ela nos faz vivermos uma vida que já está disponível para nós. Gente, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele apresenta as evidentes marcas daqueles que realmente experimentaram o novo nascimento. Se você deseja aprender mais sobre o fruto do Espírito, sobre como deixá-lo fluir e sermos governados pelo Espírito Santo para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, então esse vídeo é para você. Bom, gente, a epístola aos Gálatas é uma carta, é um breve registro muito usado nos tempos antigos como forma de comunicação. Sendo assim, Paulo, escritor dessa carta e de várias outras que compõem o Novo Testamento, ele utiliza desse meio para se comunicar e pastorear os povos e as igrejas aonde ele havia visitado em suas viagens missionárias. A carta aos Gálatas, ela foi escrita num contexto histórico muito importante para o desenvolvimento do cristianismo primitivo. As comunidades cristãs da época ainda não estavam realmente baseadas na verdade do Senhor. Elas ainda não tinham uma estrutura interna solidificada e firmada na verdade de Jesus. Havia nesse tempo muitas disputas entre as lideranças e muitos falsos ensinos desviando o povo das palavras pregadas por Paulo e por tantos outros. Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios, pregava e ensinava acerca de Jesus de Nazaré para os não-judeus, para os povos que não seguiam os ensinos da lei dada por Moisés, ou seja, eles não guardavam os sábados, eles não faziam a circuncisão, eles não tinham uma dieta alimentar baseada na lei, e para os judeus eles eram considerados impuros por conta disso. Mas nós já vimos em tantos outros vídeos que antes existia essa separação entre os judeus, entre os hebreus e os gentios. Mas quando a graça chega, quando Jesus chega, nós vemos que todos são pecadores e impuros e que precisam do sacrifício de Cristo na cruz, precisam da obra redentora dele. Porque todos, sem exceção, estávamos destituídos da glória do Senhor e separados dele. Sendo assim, necessário Deus enviar o seu único Filho para resolver aquilo que não estava ao nosso alcance, para nos reconciliar e abrir o véu novamente, para voltarmos a ter um relacionamento com o Senhor, assim como era no jardim. E é exatamente esse um dos temas centrais da carta de Paulo aos Gálatas, e é a controvérsia com relação à lei judaica e à fé cristã. Após a fundação das igrejas na Galácia por Paulo, surgiram grupos de cristãos judaizantes que defendiam a necessidade de seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão para a salvação. Gente, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde a gente fala se nós podemos perder a salvação, corre lá e assiste porque ele está tremendo e ele vai com certeza trazer luz sobre essa questão também. Então, gente, o objetivo de Paulo com essa carta é para afirmar sua autoridade como apóstolo e lembrá-los da mensagem do evangelho que ele já havia pregado, enfatizando que a salvação é pela fé em Cristo e não por meio das obras da lei, proclamando que o sacrifício de Jesus é suficiente e que não precisava seguir nenhuma norma ou regra religiosa para ter um relacionamento com Deus. Outro assunto muito importante dessa carta, que é o foco do nosso vídeo hoje, é a defesa da liberdade que os cristãos têm em Cristo. E Paulo argumenta que a imposição da lei judaica e dos ritos e tradições religiosas comprometiam essa liberdade e que a verdadeira vida cristã é ser guiada pelo Espírito Santo que habita em nós. E essa liberdade que Paulo ele menciona aqui não é uma liberdade apenas de certas coisas, de atitudes, mas uma liberdade para um novo jeito de viver. Liberdade para viver essa nova vida em Cristo que já está disponível para nós. Essa é a verdadeira liberdade, onde nós podemos escolher, porque antes nós não tínhamos essa opção.
porque o pecado ele afetou consideravelmente a nossa natureza. Entretanto, após aceitarmos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós nascemos de novo do Espírito e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Nós passamos a ser morada dele, onde ele nos ajuda a viver essa nova vida que já está disponível para nós. Em Gálatas 5, do 16 ao 17, assim como Romanos 7, do 22 ao 24, diz que a nossa carne, que é uma junção da alma com o corpo, deseja o que é contrário ao espírito e vice-versa. E eles se diferem entre si em comportamentos e características, fazendo com que nos ocorra esse conflito que Paulo fala. Lá em Romanos 8, de 5 a 9, diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Gente, aqui nós vemos que quem anda segundo a carne, segundo os princípios da velha natureza, não pode agradar a Deus. E lá em Gálatas, gente, no capítulo 5, versículo 19 a 21, nos relata as obras da carne. Essas que anteriormente dominavam toda a nossa vida. Pois nós não tínhamos o Espírito Santo, não tínhamos a opção de escolher entre um andar e outro, estávamos totalmente à mercê da nossa carne. Mas agora em Cristo temos uma nova vida disponível para nós, essa vida no Espírito, deixando Ele controlar e governar toda a nossa vida, nossas atitudes, realmente moldando o caráter de Cristo em nós para expressarmos Ele aqui nessa terra e termos realmente a expressão do caráter de Deus em nós. E isso se dá através do fruto do Espírito, que é composto por virtudes e características que são o próprio caráter do Senhor impresso em nós. É literalmente Cristo em nós através do Espírito Santo. E essa série será sobre isso, onde iremos falar cada uma das qualidades e virtudes que são manifestadas na vida daqueles que vivem em comunhão com o Espírito Santo, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. A Bíblia nos descreve o fruto do Espírito tendo 9 características, ou seja, para entendermos melhor, nós precisamos entender que é um único fruto onde todas essas 9 qualidades se juntam. Como a polcã, por exemplo, ela é uma fruta, mas dentro dela existe uma variedade de gomos que a compõem. Da mesma maneira, é o fruto do Espírito. Esse conjunto de várias virtudes podem ser resumidas no amor, que é o que vai se desdobrar nas outras, que são a consequência do amor. E, gente, eu não falo desse amor humano e terreno que muitas vezes nós conhecemos, mas sim falo do amor de Deus, do amor ágape, descrito para nós lá em 1 Coríntios 13, capaz de sofrer, de pensar o bem, de não invejar, de ser humilde, ser puro, não ser egoísta, crer sempre, folgar com a verdade, ter esperança, capacidade de suportar. Esse amor descrito na Bíblia é o próprio Senhor. Ele é amor, Ele é o próprio amor. E se o Espírito em nós que manifesta esse fruto, o que nós precisamos fazer? O que está ao nosso alcance? A nossa parte é abrir espaço. É realmente morrer para nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Ele. Deixar o Espírito Santo fluir a água viva que já está dentro de nós para saciarmos a sede de várias pessoas que estão à nossa volta. E como que nós fazemos isso? Como que damos abertura para o Espírito Santo tomar conta do nosso agir, do nosso pensar, do nosso falar? É através de relacionamento e intimidade com Ele, mortificando a nossa carne, tendo o nosso tempo de devocional, leitura da palavra,
oração, jejum. Com essas atitudes, nós vamos matando as nossas vontades e os nossos desejos e deixando o Espírito Santo tomar conta de tudo, até o ponto onde que nós podemos falar igual Paulo, gente, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Ele que vive através da minha vida. Quando nós cristãos passamos pela regeneração, pelo novo nascimento, nós nos identificamos com Cristo. Quando Ele morreu pelos nossos pecados no nosso lugar e ressuscitou de forma gloriosa e triunfante, nós também morremos com Ele e crucificamos lá na cruz a nossa velha natureza, as nossas atitudes nocivas do velho homem, as obras da carne lá descritas em Gálatas 5. E então ressuscitamos com Ele para essa nova vida que está disponível para nós. Essa vida abundante mediante a ação do Espírito Santo em nós, aonde o caráter do Senhor progressivamente vai sendo visível e manifestado em nossas vidas. Portanto, gente, o fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas. É o caráter de Cristo sendo novamente formado no homem. E esse fruto não é produzido pelo Espírito Santo e muito menos depende de nós, do nosso agir e do nosso falar. O fruto do Espírito é o próprio Senhor. É quem Ele é, Ele não produz isso. Ele é esses frutos e essas características. Sendo assim, a manifestação do fruto do Espírito diz respeito à nossa santificação, à nossa separação do pecado e consagração a Deus. É o próprio Senhor Jesus sendo formado dentro de nós, através do Espírito Santo. É através da manifestação dele que a maturidade espiritual se torna perceptível, não apenas no nosso falar, mas por onde passamos. O cristão que realmente tem o fruto do Espírito, ele passa a exalar o perfume e o cheiro de Cristo. E foi para isso que nós fomos predestinados, para sermos conforme a imagem de Jesus. Lá em Efésios 4:13 diz assim: para que todos alcancemos a maturidade, a estatura de filho varão, desse filho perfeito, do ruiós, a saber, Cristo Jesus. Sempre lembrando que o próprio Jesus, ele diz lá em João 15: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Uau! Aqui nós vemos a necessidade de um relacionamento vital entre Ele e nós, a fim de que haja essa produção do fruto do Espírito. É através deste fruto que Deus é glorificado em nossas vidas, que o mundo que não conhece Jesus lê e comece a aprender cada vez mais dele através das nossas vidas. Amém, gente? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe tremendamente a vida de vocês e vamos avançar para que de glória em glória o caráter de Cristo seja impresso em nossas vidas. Amém?